aí, viu, pessoal? Josué, capítulo de número 7, e versículo de número 1 em diante. Josué 7, 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Deus tinha falado com o povo lá em Jericó assim: destrói tudo, não pega nada. O Acã foi lá e pegou algumas coisas. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar agora, olha para mim. A ira de Deus está aumentando com a humanidade. Deus está acumulando ira para o dia da ira. Deixa eu te falar um negócio. Eu quero estar com Deus na chamada para entrar à direita. Porque para a ordem de mandar lá para a esquerda, estou fora. Porque na hora que esse Deus irado se manifestar, será um dia de dores, de muitas dores. A pregação não é essa não. Mas Deus se irou com Israel e se ira até hoje. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó até Ai, uma cidade depois de Jericó, uns 30 e poucos quilômetros, a leste de Betel. E Jericó tinha caído, vocês se lembram? Subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens, basta. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. A pastora Simone recebeu uma notícia agora, pouco, de um israelita brasileiro, que foi guia nosso lá em Jerusalém. Ele mandou um e-mail para ela, e nesse e-mail ele falou que nesses últimos 10 dias, chegaram 380 mil judeus que estão espalhados pelo mundo, para reforçar o exército de Israel. 380 mil. Ele é um guia de Israel, um homem muito lúcido, e foi essa a informação que ele deu para ela. A televisão não divulga isso, mas tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa maior acontecendo, pessoal. Ok. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai puseram em fuga. A cidade de Ai tinha 12 mil habitantes, mulheres, homens, crianças, idosos. O exército de Ai não devia ter mais do que 2 mil homens. Puseram 3 mil de Israel para correr feio, ainda mataram 36, porque tinha alguma coisa acontecendo. Chegando a matar 36, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e feriram na descida. Diante disso o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. O texto é longo, eu não vou ler tudo. Te sugiro meditar nesse texto durante a semana em sua casa. Pode se assentar em seu lugar, por favor. Preste atenção na palavra que o Senhor vai te dar. Primeiro, nós estamos falando sobre o Deus que opera maravilhas. Nós estamos falando, dando sequência naquilo que Deus está fazendo conosco, porque o Senhor falou assim: santificai-vos, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vocês amanhã. A palavra diz amanhã, mas nós estamos entendendo e crendo e vendo que amanhã já chegou. Deus já tem operado maravilhas tremendas na nossa vida. Mas Deus tem um chamado à santidade. Sem santidade ninguém o verá. Com santidade Ele faz maravilhas. Deus é santo. Maravilhas já estão acontecendo, para louvor do nome dEle, para gerar fé em nós, para nos livrar dos problemas. Deus opera maravilhas para glorificar seu nome
gerar fé em nós e temor, e resolver os nossos problemas. Vou te dar uma palavra básica, simples, que alegra o seu coração: Deus quer resolver os problemas. Vou repetir de novo, e junto com você, erga sua mão direita aos céus. É só uma dinâmica de fé. Diga assim: o meu Deus tem prazer em resolver os meus problemas. Dá glórias a Ele, sabe? Prazer. Então essa aqui não é a mensagem toda. Essa não é toda a mensagem. O falso profeta está o tempo todo dizendo que ele quer resolver o seu problema, mas ele para na segunda parte. E é a segunda parte que eu vou entrar nela agora. Por que que alguns, talvez muitos, alguns dos que estão aqui, talvez muitos, eu peço aos obreiros que cuidem das crianças, por favor, conforme nós temos orientado, tá? Os obreiros ajudem os pais, ajudem as mães, orientando direitinho. Por que que alguns não estão experimentando maravilhas, mesmo fazendo parte do povo de Deus? Olha a pergunta que eu estou te fazendo: por que que alguns não estão nem conseguindo enxergar as maravilhas naturais? Porque por mais que a sua vida, quem sabe, esteja um pouco parada, se é que está, tem maravilhas naturais acontecendo. Quando você acorda e você abre os olhos, tem uma misericórdia diante de você, tem uma bênção diante de você, e você vai na torneira e pega uma água e lava o seu rosto, a água sai da torneira. Isso é natural. Tem gente que não está conseguindo enxergar isso mais, perdeu a alegria de ver as pequenas coisas, perdeu a alegria de olhar para uma planta, tem uma árvore aqui que nós tivemos que fazer uma poda radical nela, ela deu uns brotos ali, meu Deus, todo dia eu contemplo aqueles brotos, todo dia ela está com 6, me parece, raminhos, que vão ter que ser direcionados para ela virar uma árvore grande. E está todo mundo falando assim: pastor, está crescendo muito rápido. Por quê? Porque eu ponho a mão e oro por ela todo dia. Senhor, faz essa árvore crescer rápido, para acompanhar as outras. Quem sabe você vai ver uma maravilha acontecer. Tem gente que vai achando que vai demorar 3, 4 anos. Vai não, estou orando todo dia. Ainda dou uma cuspidinha nela, para jogar nela o nutriente. Tem gente que perdeu a alegria de ver essas coisas. Tem tudo na mão, tá com tudo, tem a roupa, tem um lugar de dormir, tem um transporte, tem um trabalho, tem a família, tem as pessoas à sua volta, e perdeu a alegria. A pergunta que eu estou fazendo é: por que que alguns não estão recebendo nem as sobrenaturais, aquelas maravilhas grandiosas, muralha caindo, rio abrindo, mar se abrindo, e nem também estão conseguindo ver as maravilhas pequenas, as pequenas coisas poéticas, prazerosas da vida? Porque não conseguem ver. Nos últimos domingos nós temos visto as maravilhas que Deus realizou através de Josué. Nós temos 2 situações: a abertura do Jordão, quando eles chegaram ali na iminência da terra prometida, na beiradinha ali da Canaã, tinha um rio para atravessar, diz que o rio estava transbordando, e Deus falou com Josué: vocês vão passar, e eles passaram a pé enxuto. E no outro domingo eu falei sobre a muralha de Jericó, que foi o segundo obstáculo. As muralhas caíram para dentro, muralhas fortíssimas, e eles entraram na cidade e acabaram com tudo, de maneira miraculosa. Eles não tiveram que mover uma palha, eles só cercaram uma cidade, tocaram trombetas e a muralha caiu. Por que que tem pessoas aqui que não estão conseguindo ter esses tipos de milagres em suas vidas? E o pior é quando para de ver os milagres como este aqui, ó. Quando perde a graça de viver, começa a enxergar só problema na vida, começa a olhar para esse monte de notícia e começa a viver oprimido. Josué experimentou a abertura do mar, da água, do mar também, porque ele estava com Moisés, mas do rio. Depois ele experimentou a queda da muralha. Só que logo em seguida Josué vai experimentar uma derrota,
para uma cidade desse tamaninho, o povo de Ai. O exército de Israel era gigantesco, da ordem de centenas de milhares. Centenas de milhares. E eles chegam diante de Ai, uma cidade com 12 mil habitantes, e perdem a batalha para Ai. Então Deus fez, nesse ponto aqui, uma maravilha, que foi dar uma derrota para Israel. Na primeira ele abriu o rio, na segunda ele destruiu muralha sem dar uma pedrada nela, uma marretada, nada. Na terceira ele dá a Israel a derrota mais vergonhosa de sua história. Preste atenção, a derrota mais vergonhosa da história de Israel foi a derrota em Ai, uma cidade 30 e poucos quilômetros depois de Jerusalém, cidadezinha pequenininha que não tinha força nenhuma. Eles têm que sair correndo de lá, e ainda perderam 36 homens, sendo que em Jericó eles não perderam um sequer, não houve uma baixa sequer. Vou te afirmar uma coisa agora, eu queria que você fosse capaz de ouvir uma palavra profética verdadeira, porque a palavra verdadeira profética não é só você vai ter vitória. O que eu vou falar agora, na hora que eu falar, se você quiser, se você concordar, tomara que você concorde, você vai falar o amém mais forte que você puder, porque isso vai provar que você está entendendo o que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Uma derrota imposta por Deus pode ser maior do que uma conquista. Uma derrota imposta por Deus pode salvar você de uma desgraça. Eu disse imposta por Deus. Eu não estou falando das consequências do pecado. A consequência do pecado é uma desgraça. Não é Deus que faz a consequência do pecado. Ele fez a lei da consequência. Quem opta por colher a consequência é o homem que vive na prática do pecado. Mas eu te afirmo que quando Deus impõe uma derrota, Ele pode estar fazendo uma coisa muito maior na sua vida do que te dar um monte de vitórias. Na história contada aqui nesse texto, nós vemos o povo de Israel padecendo, estou encurtando muita coisa aqui, tem que ser assim mesmo, o tempo avança. Um povo vitorioso, um povo que tinha experimentado o maná, um povo que viu água sair da rocha, um povo que atravessou o mar a pé enxuto, atravessou um rio a pé enxuto, um povo que viu muralha cair diante de si, do nada, gritando assim, uau, e a muralha, pá, caiu. Agora este povo é derrotado por uma cidadezinha desse tamaninho, porque foi Deus que impôs aquela derrota a eles. E aí é hora de, eu escrevi aqui assim no meu esboço, isto é maravilhoso. Essa derrota, isso foi uma coisa maravilhosa. E a resposta que eu vou te dar é, sim, foi algo maravilhoso, vergonhoso, triste. Imagina como é que aquele pessoal foi dormir naquele dia. Josué é um grande guerreiro, vendo o seu exército humilhado por uma cidadezinha mequetrefe, uma cidade sem exército. Se você for ler o capítulo 8, você vai ver que ela era sem exército. Ela foi cercada de uma maneira muito simples depois que houve uma mudança, e ela foi totalmente destruída. O texto fala que Deus ordenou que todos, animais, tudo fosse queimado, morto, crianças. O Deus que todo mundo acha que é só Deus de amor, mandou matar todo mundo. E só vai entender essa faceta de Deus quem aprofundar na intimidade com Ele. Se você não aprofundar, você fica achando que Deus é mau. Mas quando você entende amplamente o que Deus está fazendo, você vai ver que Deus continua bom.
o homem continua mal. E Deus chamando o homem ao arrependimento, para fazer na vida do homem a sua vontade boa. A sua vontade boa. Na pregação do evangelho completo é preciso deixar claro que maravilha não é só conquista, derrota também é maravilha. Sabe por quê? Porque a derrota vai revelar erros. A derrota, ela humilha. A derrota quebranta. E havendo arrependimento, há perdão e salvação. Porque no caminho de Deus, Deus rebaixa os orgulhosos, mas exalta a quem? Os que se humilham. Então, muitas vezes, uma grande derrota na sua vida ou na minha vai ser melhor do que vencer tudo. Esse aleluia é um aleluia difícil de falar, mas é um aleluia para ser falado. Daqui a pouco você fala, porque senão fica sem graça, né? Mas eu vou te dizer uma coisa: deixa Deus fazer do jeito dele, vai ser melhor para você. Nós queremos só conquistas, nós queremos só muralhas caindo, nós queremos só rio abrindo, nós queremos só maná caindo. Mas na hora que Deus resolve trazer uma derrota, na verdade Ele está querendo te revelar o que está errado. As derrotas que Deus nos inflige nos mostram aquilo que está errado. Naquilo que Deus estiver te fazendo perder, tenha certeza, tem um tratamento dele para te santificar. Naquilo que Deus estiver te fazendo perder, tem um tratamento dele para te santificar. E olha como é que Deus te ama, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então Ele tem que infligir derrotas em você, para você poder buscar uma vida de santidade. E estou te falando uma coisa, Ele vai continuar fazendo, porque Ele te ama. Porque muitas vezes quando Deus dá tudo, o sujeito gasta o que tem e vai embora e vira as costas. Quantas pessoas desta igreja eu já tive que exortar, porque adquiriram coisas, adquiriram casas, adquiriram chácaras, adquiriram carros, adquiriram recursos, e depois passam somente a viver em função disto. Começa a abandonar ministério. Ah, pastor, agora eu estou muito ocupado. Então eu já vi o Senhor várias vezes fazer assim: me dá de volta aqui que você não está sabendo usar não. Me dá a sua saúde aqui. Deixa eu segurar a sua saúde um pouquinho. Você não está sabendo usar esse negócio não. Você não está sabendo usar esse negócio para a minha glória não. Você não está sabendo usar esse negócio para que a minha obra avance não. Eu vou parar você. Me dá um bocado desse dinheiro aqui, ou me dá todo, ou pior, você vai ficar ainda no vermelho, porque você não está aplicando os meus princípios. É o Senhor falando com gente aqui. Uma das maiores maravilhas que Deus fez na minha vida foi passar por uma falência financeira. No ano de 96, Deus me deu uma revelação numa madrugada. Ele havia colocado um anjo na porta da minha loja, e eu quebrado, e precisando vender. O anjo ficava parado na porta da loja, e todo mundo que queria estacionar ou chegar para comprar, o anjo falava assim: está fechado, pode ir embora. E eu tive que ir para a falência mais vergonhosa que um crente pode passar. Mas foi nessa falência que eu vi o grau de orgulho, o grau de arrogância, o grau de prepotência, o grau de inversão de valores tinha tomado conta da minha vida, e de roubo, porque nem os meus dízimos eu já estava devolvendo mais. Já era um ladrão àquela altura do campeonato. Eu estava quebrando vários princípios, e poderia perder até a minha salvação.
Sabe por que Israel teve essa derrota terrível? Porque ele falou com o povo assim, o Senhor falou com o povo assim: vocês vão entrar em Jericó, vocês vão destruir tudo, vocês vão consagrar uma coisa para o culto, mas vocês não vão pegar nada, não peguem nada. Acã resolveu pegar e ficou com ele, escondeu dentro da barraca dele. Só que depois Deus usou Josué para trazer a revelação completa, e Deus foi mostrando da tribo, do clã, da família, e chegou no Acã, e toda a família, e Acã e toda a sua família, preste atenção, Acã e toda a sua família foram apedrejados e queimados por ordem de Deus. O Deus Paz e Amor mandou queimar Acã por causa da sua rebelião. E olha que Acã, na hora que foi confrontado, ainda falou assim: eu pequei contra Deus. Mas Deus consumou a sentença, porque ele tinha falado antes assim: onde foi encontrada a coisa contaminada, o homem e sua família serão mortos. Sabe por que alguns aqui podem estar com áreas mortas, ou estão até um pouco mortos espiritualmente? Capas de Acã estão guardadas nas histórias, coisas que Deus já mandou tirar, coisas que Deus já mandou fazer, coisas que não estão sendo feitas. Por isso muitas vezes não tem mar aberto, não tem rio aberto, não tem muralha quebrada. Tem Ai, cidade de Ai, cai por qualquer coisa, qualquer problema que levanta, a tristeza vem, a angústia vem, a depressão vem, o medo vem. Eu elenquei aqui, relacionei os pecados que eu cometi quando Deus encontrou capa de Acã na minha vida. Primeiro, eu tinha quebrado minhas prioridades. Não era minha família. Não era minha família. Vaidade. Eu tinha recebido o prêmio de empresário do ano. Eu fui num baile, coisa que eu nunca tinha ido na minha vida. Quebrei um princípio de santidade que eu tinha escolhido. Eu fui num baile, no Clube Caratinga, receber um troféu que não valia nada, que tinha sido consagrado na macumba. Depois eu tomei conhecimento disso, e eu fiquei com aquilo lá em cima da minha mesa. Empresário do ano, 6 meses depois estava quebrado. Infidelidade nos dízimos. No dia em que eu constatei minha falência, eu tinha uma moto guardada lá num canto, que eu nem andava nela, uma CG nova, zero, que hoje deve valer uns 15 mil, o pessoal da Honda me ajuda aí, uns 15 mil reais. Eu peguei a chave daquela moto e o documento, fui até o pastor Luiz Malheiros da Nova Vida, que é minha testemunha disso, entreguei na mão dele e falei: isso aqui é dízimo atrasado meu. Estava roubando de Deus, tinha capa de Acã escondida na minha casa, coisa roubada. Coisa roubada. Os que estão usando os dízimos aí, estão usando coisa roubada. É por isso que não avança, por isso que não tem essa fé, às vezes não tem essa paz que excede todo entendimento. Má gestão. Eu vi como é que eu geria mal, desonra aos pais. 1 ano antes meu pai tinha falado comigo assim: meu filho, se você continuar desse jeito, você vai quebrar. Meu pai era um homem que falava muito pouco. Eu olhei para meu pai assim, com desprezo, e falei: o senhor é ultrapassado, pai. Mas que arrependimento que eu tinha isso até hoje. Ai, o senhor é ultrapassado. É por isso que eu não vou ser, Senhor Jesus. O senhor é ultrapassado, pai. Eu sou da administração moderna. Deixa eu quebrar. Ele baixou a cabeça assim, fez assim, ó. Mais tarde eu estava morando em cima da casa dele no terraço, e eu, minha esposa e meus 2 filhos, num cômodo menor que esse estúdio aqui. Capa de Acã, desonra aos pais. Eu desonrei meu pai. Tinha uma loja no centro da cidade, onde hoje é Americanas. Estacionamento na porta, a única loja do centro da cidade que tinha estacionamento na porta. Material de construção, engenheiro. Eu estava com 14 obras naquele momento. O D'Angelo era meu fornecedor, eu fiquei devendo o D'Angelo, que é membro aqui da igreja. Naquela época, graças a Deus, tudo pago, hoje é minha ovelha.
Depois, mais tarde, eu tive aqui também uma funcionária da Caixa, Simone, que hoje é falecida, era minha gerente, tornou-se ovelha aqui também. Porque eu também quero te dizer uma coisa: o Deus que permite derrota, que permitiu derrota para Israel, para mostrar o que estava errado em Israel, é o mesmo Deus que depois falou com Josué assim: agora vai lá que eu vou te dar vitória. Mas me obedece, faz do meu jeito, faz do jeito que eu estou mandando, que você vai ver o que eu vou fazer. Eles armaram um cerco, gente, tremendo. Deus deu a Josué uma estratégia tremenda. Eles fingiram que atacaram pela frente. Quando o povo de Ai viu, eles voltaram correndo. O povo de Ai falou: estão correndo de novo de nós. Saíram correndo atrás deles. Mas sabe o que estava atrás da cidade de Ai? Um exército inteiro de Israel entrou dentro da cidade, tomou conta da cidade, pôs fogo na cidade. Quando os de Ai olharam para trás e viram a cidade em chamas, voltaram, porque as mulheres tinham ficado, as crianças tinham ficado. Eles voltaram. Aí os israelitas voltaram correndo atrás dele e fizeram um sanduíche deles assim, ó. Porque estava em obediência. Estou terminando. Você tem alguma situação que talvez alguém até em volta olhe e fale: mas isso é muito pequeno, que está te impedindo, que está te amarrando? Dê uma verificada se por acaso não tem nenhuma capa, nenhum erro, nenhum item proibido por Deus, nenhum comportamento, nenhuma quebra de princípio. Verifique se porventura você não está quebrando princípios. Tem alguns aqui que estão adiando a bênção de Deus porque quebram princípios. Nunca tem uma reserva financeira, quebra de princípios. Nunca tem um nome reconhecido como um cristão autêntico, quebra de princípios. Não conquistam realmente avanços que olham para trás e dizem assim: meu Deus, foi o Senhor que fez isso. Quando Deus trouxe à tona o que Acã havia feito em Jericó e fez uma limpeza necessária, Israel venceu Ai com a maior facilidade e ficou com todo o despojo. Eu concluo a mensagem dizendo assim: derrotas infligidas por Deus podem ser também maravilhas, e são maravilhas que Deus faz. Santidade transforma a derrota em vitória. A santificação é um processo que você tem que colocar em prática, especialmente quando você está vindo de contaminações, identificando as coisas que estão ainda atreladas ao pecado na sua vida. Eu demorei 13 anos pagando uma dívida, 13 anos, terminou em 2022, 2002, terminou, quando essa comunidade estava começando. Nós tivemos que vender o último item que a gente ainda tinha, para poder passar a régua em tudo. Mas decorridos aí 20 e tantos anos, Deus restituiu tudo, e acrescentou ainda mais, porque através do aprendizado, e da renúncia do pecado, e do abandono da vaidade, e da alteração das prioridades, e colocar as prioridades no devido lugar, e colocar o reino em primeiro lugar, e não ter coragem de tocar nas coisas sagradas, porque o dízimo é sagrado, quem toca nele não fica com ele também, não devolve aqui, mas devolve na oficina, devolve na farmácia, devolve no médico, devolve nos estragos, devolve nos prejuízos, porque ele é consagrado, é coisa consagrada. O Senhor fala: meus são os dízimos. Essa mensagem não é sobre dízimo, mas isso é coisa que está contaminando muita gente. Me estragou, me arrebentou. A derrota que vier de Deus, vou fazer dela uma plataforma para uma grande vitória. Talvez alguns aqui estão vivendo um momento de derrota. Deixa eu te falar, pode ser Deus que falou: daqui você não passa.
Mas este mesmo Deus é o Deus que chamou Josué num canto e falou: faz assim, assim, assim. E ele colocou Ai nas mãos de Josué. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Essa é a terceira pregação sobre maravilhas. Isso vai ser estudado nas células essa semana, nas nossas células. E lá vai ser feita uma pergunta. E é essa pergunta que está sendo feita aqui. Tem alguma ai barrando seu caminho? Uma coisa pequena? Talvez é uma mágoa guardada dentro do coração. Talvez é um pecado de estimação, alguma imoralidade. É pequenininho, ninguém vê. É você e o celular. Talvez tenha alguma filosofia humana dominando o seu comportamento. Ninguém vê. Parece certo, mas não é. Parece certo, mas não é. Talvez tenha uma vida egocêntrica. Tudo está girando em torno de você. É só para você. É tudo para você. Deus está querendo trazer à tona, na vida de cada um de nós, as possíveis capas de Acã, as peças que Acã pegou, os pequenos detalhes que não deveriam estar guardados dentro de nós, e estão. Eu vou fazer uma oração para terminar, mas eu queria que ficassem de pé aqueles que tiveram alguma derrota, e precisam hoje que Deus lhes perdoe, que Deus lhes cure, liberte. E eu quero convidar essas pessoas que fiquem de pé, os demais fiquem assentados. Aqueles que tiveram derrotas recentes, estão vendo assim barreiras em várias pessoas de pé. Aproveite essa oportunidade. Se você reconhece que essa mensagem foi para você, para a sua vida, está na hora de você ficar de pé. Você vai colocar a mão na altura do seu coração, como alguns estão fazendo. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais, né? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não deixe que o coração endureça, não endureçais o coração. Deixa Deus te dar a vitória sobre Ai. Deixa Deus derrubar aquela muralhinha, parece pequena, mas não é. Ela está te oprimindo, ela está te espremendo, ela está te segurando. Talvez tenha alguém também que não entregou a sua vida a Jesus, e a vida não anda, não vai, não tem certeza de salvação. Você está impedido de entrar na vida eterna, ou no céu. E você está vendo as coisas acontecendo, e você está assim: meu Deus, o que está acontecendo? Que tal você entregar a sua vida hoje a Cristo Jesus? Você também pode ficar de pé se você quiser entregar a sua vida a Jesus. Fala: eu vou me render a Cristo. Amém, amém, amém. Faça isso mesmo, fique de pé no seu lugar. Comece de novo. A cidade de Ai é um exemplo de uma coisa que derruba, mas logo em seguida o Senhor deu a vitória ao povo que se humilhou. E aqueles que estão se colocando de pé nesse momento estão demonstrando humilhação, demonstrando quebrantamento. Sim, estão demonstrando. Tem mais alguém que deseja? Várias pessoas ficaram em pé, e pode ter mais gente precisando fazer esse concerto aqui nessa noite. Eu vou orar pela sua vida, eu vou apresentar você ao Senhor. Eu quero te profetizar que essa derrota vai se transformar numa grande vitória. Essa aparente derrota, ela vai se consumar, ela vai se
ela vai se converter numa grande vitória. Deus vai aproveitar esse momento da sua vida para mostrar a glória dEle, mostrar o poder dEle, mostrar que Ele é Deus, mostrar que Ele é Senhor, e Ele vai entrar com providência, e problemas serão resolvidos, situações vão ser desembaraçadas, casamentos restaurados, finanças restauradas, saúde restaurada, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, várias pessoas, dezenas de pessoas estão em pé neste momento. Coloque sua mão na altura do seu coração, e elas estão dizendo: Senhor, essa derrota está sendo uma bênção na minha vida, porque eu estou tendo a oportunidade hoje de rever o caminho que eu estava andando nele. Eu perdi, houve um prejuízo, eu até passei vergonha, mas daqui para frente vai ser um novo tempo. Senhor, perdoa os pecados, perdoa os pecados cometidos. Fala com Deus isso: Senhor, perdoa os pecados cometidos. Eu abandonei, Senhor, eu deixei, eu quebrei princípios, eu inverti prioridades, eu fui infiel. Fala com Deus: Senhor, eu me arrependo, começa de novo na minha vida, no nome santo de Jesus. Pai, o Senhor está fazendo obra tremenda sobre cada uma dessas pessoas. Essa noite vai marcar a sua história. Lá na galeria, muitas pessoas em pé, aqui embaixo também. Esta noite está marcando a sua história. O Deus que deu vitória a Israel lá atrás é o Deus que está presente aqui hoje, e Ele vai te dar a vitória também, no nome de Jesus. Nós vamos nos colocar todos de pé, e nós vamos dar um aplauso de louvor ao Senhor nessa hora. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Se você continuar lendo o livro de Josué, você vai ver que o Senhor deu inúmeras vitórias àquele povo em seguida, no nome de Jesus. Quero desafiar você a essa semana ir para as nossas células. Vá, você é um membro dessa igreja. Apoie a visão missionária de pregar o evangelho do reino por essa cidade afora. Deixa Deus te usar com a sua presença. A sua presença vai fortalecer o trabalho evangelístico nessa cidade. E nós vamos encerrar esse culto agora, são 8h41. E as pessoas, se quiserem oração para cura, eu já quero pedir que nesse momento o pastor Rominho corra aqui, pegue o óleo, e os pastores já se posicionem aqui, porque eu vou encerrar o culto. E quem precisa de oração para cura física ou a cura emocional, você vai vir para receber a oração. Homens orarão com homens, mulheres orarão com mulheres, e assim faremos em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Eu te abençoo com a bênção que Deus fez Arão profetizar sobre Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Cumprimente essa